Oi, aqui é a Gi e esse é o Fantástico Mundo de Gi. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha viagem para Florianópolis. Sim, eu demorei muito. Já tem meses que eu voltei, então vai fazer 2 meses que eu viajei. E só agora que eu tô vindo postar, porque, como vocês podem ter visto nos últimos vídeos, além de ter procrastinado, que sim, isso é uma verdade, meu celular quebrou, mandei para assistência e todo esse rolo e final de semestre, então tava uma pequena loucura para eu conseguir gravar esse tão esperado vídeo, pelo menos esperado por mim, que eu vou registrar as minhas memórias. Inclusive, alguma dessas memórias eu já revelei, daqui nem era conteúdo do vídeo, mas deixa eu ver aqui. Foto Registro é um site de fotografia, de revelar fotos, e eles estavam com algumas promoções, meio que para divulgar o serviço deles, que você só pagava o frete e revelava 20 fotinhos desse tipo de Polaroid. Então eu revelei algumas. E aí basicamente eu tenho de viagem, então tem essas aqui de Floripa, aquelas que eu mostrei é da praia Ponta das Canas, essa aqui é da praia Daniela, essa aqui também é da Daniela, essa aqui também é da Daniela, esse aqui é de quando eu fui pro Chile, esse daqui é em Vinha del Mar, esse aqui também é em Vinha del Mar, esse aqui também é em Vinha del Mar, esse aqui é em Valparaíso, Santiago, olha que delícia, gente, piscina com a cordilheira, tudo. Esse aqui é no Balsa Yeso, esse aqui também, esse aqui também, e esse aqui foi a igreja de Santo Antônio que eu fui assim que eu cheguei no Chile. Esse daqui é no Passeio Bandeira, fui conferir se era caia ou se era passeio. E esse aqui foi a primeira vez que eu vi a cordilheira, olha que coisa mais linda. Então, revelei essas e tem mais uma outra ali também, que é de Ponta de Canas, mas tá presa ali. Enfim, né, eu começo a falar uma coisa, eu vou puxando outra, é a vida. Então, vamos falar sobre a minha viagem para Florianópolis. O que acontece? A minha amiga, ela ia fazer uma prova em Floripa no dia 7 de novembro, um domingo. E aí ela veio e mandou uma mensagem: Xi, me ajuda pra eu poder olhar passagem barata, todas essas coisas. Eu falei, é óbvio que eu te ajudo com todo prazer. E aí eu fui ver, comecei a pesquisar, e eu já fiquei tipo assim, dependendo de quantos dias ela for ficar, eu vou me oferecer pra fazer companhia pra ela. E aí ela queria ir num sábado e voltar na segunda. Eu falei, não compensa. Só que a gente foi ver as passagens, tava tipo uns R$ 600 e de volta, que tava meio caro. Eu falei, bom, se ela estiver aqui, ela vai sozinha. Eu não vou não, né? Tá muito caro. Passou. Aí a gente começou a olhar, eu falei assim, e se estender, tiver colocar mais alguns dias, como vai ter feriado do dia 2, que ela trabalha, né? Daí eu falei, feriado dia 2, talvez esse já não vai precisar faltar. Ela, olha, é uma ideia. Posso ficar mais dias. Eu falei, então agora você tá falando a minha língua, eu também posso ficar mais alguns dias. Posso ir com você, se você quiser. Ela falou, lógico que eu quero e tal. E aí a gente começou a dar uma olhada. Mas ainda assim as passagens estavam caras. Até que um belo dia, encontramos a passagem saindo de Guarulhos para Florianópolis por R$ 314, ida e volta, com taxa, tudo incluso. Eu falei, gostei. Comecei a mandar mensagem para ela, ela não respondia. Comecei a ligar, nem sabia se ela estava trabalhando ou não, mas eu liguei. E ela falou assim, não, pode pegar. Aí eu peguei para nós duas, porém, a gente iria ficar do dia 31 de outubro até o dia 9 de novembro, 10 dias. E ainda assim saiu mais barato do que pegar aquelas passagens mais caras. E aí eu comecei a ver, falei, nossa, muito animada e tal. E meio que tudo em cima da hora. Não deu pra planejar muito, né? Só que o que acontece? Antes da gente embarcar, menos de uma semana antes da gente embarcar, avisam que cancelaram a prova. E já não tinha como cancelar, porque a gente não ia pegar reembolso completo e não sei o que. Então a gente falou assim, vamos pra lá só pra viajar mesmo. E fomos. Que tudo. A gente pegou o avião saindo cedinho de Guarulhos, então a gente foi no dia anterior pra casa da minha avó, que mora lá no Marujá, que é perto de Guarulhos. Meus pais me levaram pro aeroporto e nós fomos. E aí foi uma viagem super tranquila, a gente quase, nossa, chegou meio que em cima da hora, porque eu não sabia como estava a questão de pandemia, eu não queria ficar esperando muito tempo no aeroporto. Só que aí atrasou, a gente atrasou um pouco. Ai, nossa, foi desesperador, que o voo, o embarque no caso, né, ele terminava às 7h10, era 7 horas, a gente tava no raio-x. Num desespero. Mas deu certo, a gente pegou. E é um voo muito rápido, muito curto, acho que deu
uns 40 minutos, então parecia que eu nem tinha voado direito. Mas eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, aquele friozinho na barriga, mas tava com muita vontade de viajar. Já fazia muito tempo. E eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com meu tablet pra poder pegar a cola, né? Então, como a gente foi para ficar 10 dias, a prova provavelmente seria no centro. Então, a gente pegou os 5 primeiros dias, aliás, 4 primeiros dias diárias, a gente pegou em Canasvieiras. E o restante a gente pegou no centro de Floripa, perto da UFSC. Porque a gente falou assim, vamos pegar perto da UFSC, que pode ser que seja a prova lá, né? Então, a gente pegou pra lá. E aí, o que a gente fez? A gente aproveitou bastante, né, dos primeiros dias de praia. Não pegamos sol. A gente já pegou Florianópolis, assim, gente, no tempo muito doido. A gente não pegou sol praticamente, só um dia que a gente pegou pôr do sol, bonitinho e tal. O restante dos dias, não. E aí, agora eu vou começar a contar sobre as praias que a gente foi em si. Mas eu te adianto que eu sou uma péssima blogueira de viagem, estou apenas começando, então não tem muitos vídeos, assim, de viagens, da viagem em si, tipo, mostrando tudo, porque eu ainda não sei como gravar isso, eu estou pegando jeito aos poucos. E como eu não tô sozinha, tem outras pessoas, acaba que eu acho que fica um pouco incômodo também ficar gravando tudo. Mas eu sempre gravei alguns takezinhos, que aí enquanto eu estiver falando vai aparecer. E tem alguns vídeos que eu gravei nas casas também, e aí eu vou deixando tudo aqui. Então, pra começar, a gente pegou um apartamento que ele tava a 350 metros da praia, lá de Canasvieiras. Eu tava muito indecisa entre Canasvieiras e a Praia dos Ingleses. Mas eu vi bastante vídeo falando que as duas tinham uma infraestrutura muito boa, tinha mercados por perto, restaurantes, tudo. Mas o que pesou mais aqui em Canasvieiras tinha uma UBS, né, um pronto atendimento ali, será um postinho. Falei, bom, no caso de emergência, é mais fácil estar ali. E depois, ao longo da viagem, um dos Ubers falou pra gente que foi o melhor ponto, que é bem estratégico, por causa que ele pega direto a rodovia que sai do aeroporto. A gente não precisa ficar entrando, que nem os ingleses precisam entrar, então é bem interessante. Um outro ponto é que falaram que tem bastante estrangeiro, mas quando a gente foi não tinha, eu não lembro se já estava aberta a fronteira, mas eu acho que já estava aberta a fronteira. Mas ainda assim a gente não chegou a ver tantos estrangeiros, até mesmo porque era bem, tipo assim, antes do começo da temporada. A outra temporada começa em novembro, dezembro. Mas, tipo assim, metade de novembro pra frente. E a gente foi embora no dia 9, então ainda não tinha muita gente, não. As praias, no geral, estavam bem vazias, mas vamos lá. Então, primeiro a gente chegou, ficou lá perto da onde a gente tava mesmo, sentou na areia, curtiu o mar, aquele tempo nublado, mas tava uma delícia. No dia seguinte, a gente foi até o Tapiche de Canasvieiras, que eu não sabia que se chamava Tapiche, né? Eu vim saber lá, porque eu conheço como muelle, que é do espanhol, ou pier, que é em inglês. Então, ali em Canasvieiras tem um tapiche. Esse tapiche é onde pega as pessoas que vai fazer o navio pirata. Esse navio pirata vai até a Ilha do Francês. A gente não fez esse passeio porque, como eu falei, a gente estava num modo bem econômico e a gente queria descansar. Esse navio, uma coisa que eu particularmente não gostei é que é muito agitado, assim, as pessoas, né? Com música e tudo. E eu sou uma senhora idosa. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito desse tipo de bagunça. Mas pra quem gosta, gente, é o canal. É muito bom. Não vou dizer preço porque eu nem fui pesquisar, não sei quanto que era. Mas sai dali do Tapiche. Então você vai ver que ali na beira do Tapiche vai ter bastante gente fantasiada de pirata e tudo pra atrair esses turistas pra ir pra essas embarcações. Outra coisa, nas areias ali tem bastante carrinho passando vendendo pão com linguiça ou choripã,
vitaminas, batidas, drinks, a gente passando com churros, queijo coalho, assim, tem bastante coisa, vendendo canga, biquíni, essas coisas. Então, nessa parte de Canasvieiras, tem uma boa estrutura para atender bem o turista. Além disso, recentemente foi estendida a faixa de areia, então tem uma faixa de areia bem longa, que dá pra colocar, tipo, essa gente ficar sentada e tal. Quando a gente foi, tava montando, tipo, uns quiosquinhos na areia, que tivesse, acho que, tipo, uns barzinhos, eu não sei, que é algo já voltado mais para a alta temporada. E aí a gente foi andando por solo mesmo, até chegar no Tapiche. E aí do Tapiche, para voltar para onde a gente tava, a gente foi andando pela beirada do mar. Então foi muito gostoso. Fiquei com uma marquinha horrível nas costas, mas foi muito bom. E aí depois que a gente voltou para casa, a gente almoçou e a gente foi pra Praia dos Ingleses. Nesse dia, o dia tava bem nublado, tava começando a chover um pouquinho quando a gente foi pra praia. Então o tempo tava meio fechado, ventando bastante. A gente ia pros ingleses. Lá tem os ingleses norte, centro e sul. E aí eu coloquei no Uber do ingleses e deixei ali a vida me levar. E eu já realmente, gente, eu não sabia se era a norte, centro ou sul. A gente perguntou pro Uber e o Uber falou: eu costumo ir nessa. E era no centro. Eu falei: pode ser. Meu, tava muito agitado o mar. Muito agitado o mar. E aí as pessoas sempre falam: tem o mar aberto, mas mar fechado, e não sei o que. Eu não sabia muito bem como que era. Mas só que em algumas praias, quando chegar a Daniela, vocês vão ver. Aqui nos ingleses ela era bem aberta, ela não tinha nenhuma formação rochosa que barrava, tipo, as ondas. Enquanto que tem outras que tem. E isso faz com que o mar fique mais ou menos agitado. Então, nos ingleses era meio que relativamente bem aberto. E eu achei bem agitadinho o mar. Eu não sei se também conta um pouco que o dia tava bem fechado, então tava ventando muito, ajuda um pouco o mar a ficar agitado. Então, por conta disso, eu já não fiquei tão fã dos ingleses por conta disso só. Mas lá é um lugar que tem infraestrutura, tinha um mercadinho perto de onde a gente estava também. Tinha também pessoas vendendo as coisas ali, alugando guarda-sol, tudo isso. Então, tinha uma boa infraestrutura e realmente é muito bom nesse sentido. A faixa de areia é um pouco mais curta, mas ainda assim não é tão curta. E é um destino que também vai bastante turistas estrangeiros, mas como eu falei, a gente não viu nada. Como a gente tava sozinha, a gente não tá acostumado a deixar as coisas assim, jogadas e tal, sei lá, ficava com um pouquinho de receio. Então a gente brincava que a gente adotava as famílias. Aí a gente sempre sentava entre algumas famílias, porque ali tava perto, já achava que era um pouco mais seguro. Então a gente já fez isso em todas as praias que a gente foi. Então a gente não ficava isolado, sozinha, afastada de todo mundo. A gente sempre adotava uma família. E então, no dia seguinte, já foi no dia 2 de novembro, era feriado, a gente foi pro Jurerê Internacional. Eu tinha visto essas fotinhas de pontezinhas no Instagram, e aí eu segui a indicação dessa daí, que eu pensei que só tivesse uma. Mas não, praticamente todos os acessos à praia de Jurerê é através dessa pontezinha, e é linda pra tirar foto e tal. E a gente foi por lá. Aí a gente foi, tudo a gente fez de Uber, pra ir da casa pra qualquer outro lugar. O Uber começou a entrar assim, passou porque tem tipo um shopping a céu aberto, e ele passou e foi direto. E tava seguindo o caminho que a gente colocou. E eu tipo, meu Deus, pra onde a gente tá indo? E eu pensando que a gente vai entrar em algum condomínio fechado, alguma coisa, falei, então a gente vai ter que pagar pra entrar. Mas não, gente, é normal. Lá só tem mansão. A gente não andou por Jurerê, mas lá só tem mansão, assim, casas cinematográficas. É um negócio absurdo de lindo. E aí tem essa pontezinha, a gente foi. E uma delícia. A gente não foi na parte central ali de Jurerê, da praia. A gente ficou em um dos cantos, então tava relativamente vazio. Mas a faixa de areia é muito curta, então não tem como colocar uma pessoa colocar a cadeira aqui perto do mar e outra ficar pra trás. Não, só dá pra uma, tipo, do lado da outra. Então isso foi um pouco ruim. Jurerê já era um lugar que já não era tão movimentado, embora, olhando assim, não tem tantas formações rochosas bloqueando ali o mar, ele ainda é um pouco... Eu vou mostrar aqui, mas só que vai aparecer fotos. Aqui, ó, ele tava bem calminho o mar, não era um mar agitado, então eu gostei bastante. E a água, gente, azulzinha, cristalina, como tava bem sol, então também deu pra ver bem a cor do mar, assim, bem clarinha, ficou muito bonito mesmo. E aí a gente foi almoçar na Praia Daniela.
que é uma praia, assim, maravilhosa. Todo mundo, quando a gente falava que ia pra Floripa, falava, vocês têm que ir na Praia Daniela. E é óbvio que a gente foi, né? Que lugar perfeito. Ali já tem bastante formações rochosas ao redor, você consegue ver. Tá bem próximo, assim, começa a ficar próximo do estreito. Eu não sei se chama estreito mesmo, que é aquela porção de água entre a ilha e o continente. Então tem bastante coisa assim e fica bem calminho o mar. Não tinha praticamente onda e foi uma delícia. A gente almoçou por lá. Então assim que chega na Daniela, assim, o primeiro ponto, tem um outro restaurante, um outro barzinho, um mercadinho. E eu precisei passar no mercadinho porque minha sandália estourou. E eu precisei comprar uma Havaianas, a sorte que tinha. Mas ali não tem na praia alguém... que nessa primeira praia até tem as pessoas vendendo, alugando cadeira de sol... cadeira... guarda-sol, cadeira de praia. Mas estava muito cheio. E lá a faixa de areia era mais curta ainda desse pedaço. Aí eu olhei no mapa e falei, olha, a gente pode arriscar e ir até o final. Vamos lá. Aí a gente pegou um Uber e foi até o final. Não era tão longe, mas como tava bem sol, a gente acabou de almoçar, a gente queria só relaxar, a gente pegou e falou assim, vamos. E aí a gente pegou um Uber e foi. Nessa parte que a gente foi, era totalmente residencial mesmo. E aí a faixa de areia era um pouquinho maior, só que a praia tava super vazia, o mar super calminho. Realmente uma delícia, sim. Super recomendo. Se for pra Florianópolis, vá na Praia Daniela, é sério. E aí depois a gente voltou, a gente viu o pôr do sol lá. Foi o único pôr do sol que tava assim, ok, porque bem na hora que baixava o sol, era a hora que cobria de nuvens. Nesse dia eu fiquei bem vermelha, peguei bastante sol, porque eu não levei protetor solar pra repor. Então, Mas foi uma delícia, nossa, gente, foi muito bom mesmo. Foi a melhor praia que a gente pôde curtir pra valer. Então, a gente voltou pra casa depois. E no dia seguinte a gente foi em Ponta das Canas. Ela vai estar bem na extremidade, assim, se contar o mapa, né, aqui, Canas Vieiras. Aí vai estar Ponta das Canas, não sei o que, isso aqui é em inglês aqui. Ponta das Canas também, gente, que perfeição. Ali tem umas pedrinhas e tal, você dá pra sentar e tirar foto. Muito lindo mesmo. O mar também super, hiper, mega calmo. Água super transparente. Mas esse daí a gente não entrou dentro da água, a gente ficou só meio que na borda, foi pra conhecer mesmo. Nossa, foi lindo. Também é um outro lugar que eu recomendo muito pra que você vá se você for pra Florianópolis, porque realmente o mar é bem calminho. Porém, ali eu vi um pessoal pescando, aí eu já não... morro de medo de peixe. E na parte da tarde a gente foi para Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa tem a fama de ter o pôr do sol mais bonito da ilha. E adivinha o que aconteceu quando a gente foi? Exatamente, ficou com nuvens. Ai, gente, que tristeza, só de lembrar a gente lá toda plena e cheia de nuvem. Mas é um lugar muito gostosinho, tem umas casinhas com construções que vai remeter às construções portuguesas, que ali é uma parte colonizada pelos portugueses, tem uma capelinha, tudo é muito bonito também. Vale a pena, tem os barzinhos assim, mas a gente não pegou um pôr do sol bonito. Minha memória do meu celular tá acabando, então eu vou editar esse vídeo. E aí, na parte 2, eu vou falar um pouquinho sobre como que foi a parte da cidade em si. E aí, o próximo vídeo vai ser um pouco mais curto. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Tchau! Até o próximo vídeo.